Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do episódio 19 da primeira temporada, Somos Todos Dragões. O episódio já se inicia lá com o grupo de resistência do Percival guiando os ninjas pela cidade de Imperium em direção ao esconderijo deles. O Eren até questiona sobre a mudança, né, que o Percival e os outros demonstraram, e o Percival revela que ele estudou mais sobre os dragões desde a última vez em que eles se viram e que agora os respeita como criaturas inteligentes e seres vivos, por assim dizer, né? E aí que tá, o Lloyd, ele percebe que para eles continuarem se esgueirando até o esconderijo, eles vão precisar fazer silêncio. E a Wildfire, ela tá cantarolando bem alto. E aí ele pede pro Kai dar um jeito, né, de controlar a menina. E aí, o Kai, ele bota mais pilha na Wildfire. Eles continuam cantarolando, só que mais baixo dessa vez, né? E aí, eles perguntam ao Percival sobre a explosão e ele explica que ela veio do laboratório e que foi graças a uma nova arma de fusão Motus que a Beatrix está preparando. Nessa hora, a Imperatriz aparece, né, no mech Imperatriz dela, acompanhada dos Guardas de Imperium, declarando que os adolescentes lá da Força de Proteção são traidores por estarem se aliando aos ninjas. Enquanto isso, a Nia, a Sora e o Ryu, eles conseguem se infiltrar no reino com a ajuda do Jiro e a armadura reforçada dele, que vão disparando e conseguem desativar o escudo, né, que já estava bem abalado por causa da explosão no laboratório. E a Zente os acompanha, né? No meio do caminho, a Sora expressa desgosto pela forma como o Império continua usando a energia dos dragões, assim como os pais, que não a entendem, né? A Nia torce para que tenha uma reconciliação depois de tudo isso, porém, a Sora discorda, né? Ela não vê isso como uma possibilidade. Então elas veem uma comoção na rua, que é justamente a batalha dos ninjas contra os garras do Império. E aí que tá. O mech da Beatrix, ele consegue resistir a poderes elementais, mas não a uma pancada de dragão. Então o Jiro acerta ela com tudo, né? As meninas se juntam à luta. A Sora explica que elas perderam o núcleo roxo lá. O núcleo roxo não, perdão, o núcleo amarelo para Laurel. O Lloyd, ele diz que eles estão ali para pegar o núcleo que o Kai e a Wildfire perderam para o Dorama, que é o núcleo roxo, mas que o núcleo rosa tá seguro lá no monastério, né? E aí o Jiro e a Zent falam pro Ryu que vão segurar a Beatrix e os Garras pra galera escapar. E aí, para não contrariar os dragões, né, os ninjas vão. E aí o Percival ativa um botão lá que mostra a entrada do esconderijo em uma lixeira. Eles vão, descem por ela, e em paralelo a Jordana, ela começa a executar o plano dela de drenar o dragão matriz da energia, para poder substituir o núcleo rosa falso, né, que o Repton tinha trazido. Porém, o console começa a sobreaquecer. E aí, nessa hora, os ninjas estão passando pelos sistemas, né, subterrâneos da cidade, e a Nia nota aquela cápsula de êxtase que o Zane estava no monastério de Imperium. Ela está lá, jogada em um canto. O Percival acaba explicando para o grupo que depois que os ninjas fugiram, o lugar foi demolido e é por isso que a Nia e o Cole avistaram, né, os pedaços do portal de passagem lá na Terra das Coisas Perdidas, porque o monastério de Imperium foi posto abaixo e o que eles achavam descartável jogaram fora. E aí ele também fala que eles vão precisar, né, chegar no laboratório, mas vai ser tranquilo, porque eles passaram tanto tempo estudando essas coisas de Imperium depois da fuga dos ninjas, que agora sabem onde estão todas as câmeras da cidade e como evitá-las. Além do mais, agora eles têm membros infiltrados em vários pontos do reino, ou seja, eles facilmente conseguiram um cartão de acesso ao laboratório, né? Porém, a Sora tá meio desconfiada, afinal foi o Percival quem capturou o Ryu e queria entregar para Beatrix para ser promovido aos garras e tal. O Percival se desculpa e ele reforça, né? Olha, a gente viu os dragões fugindo, mas a Imperatriz insistiu que tinha conseguido recapturar os dragões. A gente achou isso estranho, né? Porque nós vimos que todos tinham fugido, só
seria uma sorte para eles voltarem, né? E aí, o Percival e o grupo dele investigaram tanto, estudaram mais sobre os dragões, tanto que o ponto de vista deles mudou, mas eles cavaram tanto fundo, cavaram tão a fundo nessa investigação deles, que eles descobriram que a Beatrix foi a responsável pela morte do Imperador Livo e pelo encarceramento da irmã dela, Zeatrix. Claro, tudo isso mancomunada com Raz, né? Mas não é só a Beatrix que está presa, mas qualquer um que expresse uma opinião diferente do que a Beatrix queira. Ou seja, foi contra a Imperatriz, está preso. E aí o Percival revela um grande trunfo que eles conseguiram, que foi um vídeo de confissão da Beatrix, que revelando que ela enganou todo mundo, que o povo é um bando de desmiolado, que os dragões não fugiram, que eles estão drenando a energia dos poucos dragões que ainda tinham ali, para evitar, né, perguntas sobre queda de energia, ou seja, está aumentando a dosagem. E aí que tá. O Percival, ele planeja usar esse vídeo contra a Beatrix, porque a maior força dela seria o povo. Se o povo se voltasse contra ela, já era. Inclusive, eles até têm um infiltrado que pode ajudá-los a transmitir esse vídeo para o reino de uma torre de transmissão. Assim todo mundo vai se voltar contra ela. Mas, para isso, eles vão precisar da ajuda da Sora, que foi quem inspirou o Percival, né? Porque ela é quem conhece melhor as tecnologias de Império. Então, ela vai conseguir burlar o sistema para eles terem acesso total ao feed de câmeras. E aí, a Sora concorda, o Eren diz que vai junto com eles. E aí que tá. Do lado de fora, o Jiro e a Zent são derrotados pela Beatrix. E a Beatrix também consegue destruir a armadura do Jiro. Pois é. O Percival também fala que vai ser um pouco difícil para os ninjas entrarem no laboratório, porque desde a explosão o lugar está sob forte vigia. Mas o Kai e a Wildfire têm uma ideia. Eles vão criar uma distração explodindo o depósito de armas do reino. E aí eles vão, né, para executar o plano, só que a Wildfire ela tá com o mapa. Só que ela lê o mapa de cabeça para baixo. Então, o local que os dois acabam explodindo é uma loja de ombreiras. E aí, né, o Lloyd, a Nia e o Zane aproveitam, tentam chegar no laboratório, mas são encurralados pela Beatrix quase de imediato. Eles até desviam de alguns guardas, mas a Beatrix os encontra. Em paralelo a isso, o Eren, a Sora, o Ryu e o Percival vão para a torre de transmissão, onde eles conhecem o infiltrado do Percival. Ninguém mais, ninguém menos que o Repton. Pois é. Ele expressa o descontentamento dele em relação a Beatrix, uma vez que a obsessão dela em se vingar dos ninjas a cegou para todo o resto, inclusive a paixão do Repton de caçar dragões. Na verdade, assim que ele perdeu o núcleo amarelo lá no Jardim Matriarca, ele teve um momento de clareza onde ele passou a se questionar o motivo da Beatrix de ajudar a Beatrix. Na verdade, não, perdão, o núcleo que ele perdeu não foi o amarelo, foi o rosa. O amarelo é o da Nia, desculpa. Mas, enfim, ele teve um momento de clareza lá, né, no Jardim Matriarca e passou a se questionar. Peraí, por que eu tô ajudando a Beatrix? Se o plano dela provavelmente vai desestabilizar as terras da fusão, levando ao fim do mundo onde eu moro. Não, eu quero viver, eu gosto de viver. Então, não, ela tá doida. E aí, né, ele não quer viver num mundo destruído, por isso, assim que ele descobriu sobre a resistência do Percival, ele se aliou ao grupo, que forjou o núcleo falso, na esperança de que aquilo fosse suficiente para sabotar o plano da Beatrix. Quando ela visse que a arma não funcionou, ela ia desistir. Só que aí, né, o tiro meio que foi pela culatra, porque a arma explodiu, só que não foi o bastante para impedir a Beatrix, ela continua determinada. E aí o Eren e a Sora, eles a contragosto resolvem fazer uma trégua com o Repton, já que nenhum dos três se gosta ali, tipo, o Eren e a Sora detestam o Repton e é mútuo esse sentimento, mas eles dizem, não, vamos fazer uma trégua, vamos acabar com a Beatrix, tá bom? E aí eles vão, preparam a transmissão, só que o Dorama chega pra atacar o grupo, né? Só que o Ryu consegue nocautear ele. No laboratório, a Jordana ela continua tentando drenar o dragão matriz. Quando a Laurel aparece, fica zombando da ingenuidade dela em forçar uma rivalidade com a Sora, que nem sequer lembra da existência dela.
Só que aí a Laurel, obviamente, é escoltada para fora pelos guardas, mas não antes sem avisar sobre os riscos. Porém, a Jordana tá pouco se lixando, ela desliga os protocolos de segurança, aumenta a potência da dosagem e elimina parcialmente o problema, né, de drenar o Dragão Matriz. Porque ele começa a sentir muita dor para reagir. E aí, o Kai e a Wildfire, eles estão conversando, né, quando a transmissão da Resistência finalmente é liberada ao público. E são meio que alguns recortes diferentes. Primeiro, nós vimos uma conversa da Beatrix com o Raz, onde ela comenta que deveriam eliminar a oposição, que nem fizeram com o pai dela e a irmã. Outra filmagem mostra o diálogo que ela teve com o Dorama sobre a burrice dos súditos em acreditar que os dragões voltaram, para não ter reclamação da falta de energia. E por fim, tem uma gravação da Beatrix e da Laurel falando sobre extrair energia da Zente. E aí mostra, né, na gravação a tortura que os dragões passam em segredo. Ao ver aquilo, a Beatrix, né, fica em choque. Ela conseguiu derrotar o grupo do Lloyd, mas ela fica em choque. E aí os demais cidadãos de Imperium começam a se opor a ela. Vendo que o pessoal realmente está se voltando contra a Beatrix, a Sora ela entra ao vivo com uma mensagem para todo mundo, onde ela revela os maus tratos aos dragões, como a ideia dela seria usada por uma coisa cruel, e uma vez que ela se recusou a fazer parte disso, foi linchada por tudo e por todos, além de ser tratada, né, que nem uma desmiolada, que nem a Beatrix acredita que os súditos são. Mas, apesar disso, a Sora, ela inspira todo mundo, dizendo que eles são mais fortes do que pensam, que eles devem se juntar, devem lutar pela liberdade, porque hoje, ali, eles são que nem os dragões, né, que a Beatrix vê todo mundo como inútil, como um burro. Então, se é assim, eles são todos dragões hoje. E aí, né, tipo, todo mundo de Imperium começa a se movimentar, né, os pais da Sora estavam assistindo a transmissão. E aí, os guards de Imperium são afugentados, a Zent e o Jiro são libertados, né, porque os guardas fugiram. Alguns até tentam entrar no depósito de armas, mas o Kai e a Wildfire já saíram de lá incendiando tudo, o que causou uma explosão, né? E aí, a Beatrix, ela tá encurralada, ela tenta dizer que aquela gravação é falsa, os guardas até se colocam entre ela e a multidão, mas ela pega os guardas e joga longe, o que os deixa em choque, né? E aí, todo mundo começa, nós somos todos dragões, somos todos dragões. E aí, né, o grupo da torre fica mais aliviado vendo que a mensagem foi positiva, deu certo. O plano deles está fluindo bem. E o Raz, que tá na cela, ele escuta tudo e fica sorrindo, porque ele vê os guardas da sua cela frustrados por terem sido enganados pela Beatrix, né? E agora, com o caminho até o laboratório finalmente livre, o Lloyd, a Neo e o Zane até tentam correr para lá, só que, infelizmente, é tarde demais. A Beatrix, ela aparece, ela tinha conversado com a Jordana, né, por comunicador, e ela tá lá com a arma de fusão moto, equipada com os núcleos de dragão roxo, amarelo e um núcleo forjado recentemente pela Jordana, o núcleo de Imperium. E aí a Beatrix vai e dispara a arma pro alto, abrindo uma fenda de fusão moto no céu. E assim se encerra o episódio, né? Não tem bem uma trivia para comentar, mas temos algumas referências culturais fora continuidade, né? A forma como a Beatrix é exposta na frente de todo mundo através de uma transmissão televisionada é uma referência à cena em que a Marcia Jeffries expõe o Larry Rhodes no filme Um Rosto na Multidão. E esse filme é bem antigo, é de 1957, é estrelado pelo Andy Griffith e pela Patricia Neal. Por sua vez, a forma como a Sora motiva os cidadãos de Imperium a se voltarem contra a Beatrix é bem similar quando a Lucy, né, a Mega Estilo, lá de Uma Aventura Lego, faz o mesmo com os cidadãos de Blocópolis para eles se voltarem contra o Senhor Negócios. E, claro, o discurso lá da Sora é uma referência a quando o mestre dela, o Lloyd, fez o mesmo para o povo de Ninjago City durante a temporada 9 da série original contra o Imperador Garmadon. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e te assina para não perder nenhum de novo. Fico Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Ninjas nunca desistem. Oh, I'm gonna do this on my own.
No point in blaming you, you did not know.